Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, que alegria mais uma vez podemos estar com a sua presença no programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, nós estamos estudando um capítulo maravilhoso que hoje será uma continuidade do capítulo anterior. Nós vamos falar um pouquinho daquele casarão onde estão as crianças. Então nós vamos ver o filho de Antonina, o Marcos. Nós vamos ver o filho de Odila, que é o personagem central da nossa história, junto de Amaro, junto de Zumira, que é o Júlio. E também tem aquela outra companheira que até agora não colocaram o nome da companheira nem o nome do filho, mas que também estava visitando nesse casarão. Antes de começarmos a nossa leitura, eu vou relembrar que já comecei a falar no capítulo anterior, crianças não ficam abandonadas como muitos imaginam. E é aqui que nós vamos ver como é que André Luiz explica isso para todos nós. Mas antes de começarmos a leitura, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que felicidade em podermos iniciarmos mais um capítulo, que possamos ter a sabedoria, o discernimento e a inspiração e, acima de tudo, a fidelidade ao que o Espírito de André Luiz nos transmitiu através das mãos de Francisco Cândido Xavier. E ao nosso telespectador, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um capítulo deste livro que tem instigado a nossa inteligência e a nossa curiosidade. Queridos amigos, o capítulo é o 9, com o tema No Lar da Bênção. Clarencio movimentou a destra, indicando-nos o quadro sublime a desdobrar-se sob a nossa vista. Doce melodia que enorme conjunto de meninos acompanhava, cantando um hino delicado de exaltação do amor materno, vibrava no ar. Aqui e ali, sob tufos de vegetação verde clara, muitas senhoras sustentavam lindas crianças nos braços. É o lar da bênção, informou o instrutor, satisfeito. Nesta hora, muitas irmãs da terra chegam em visita a filhinhos desencarnados. Temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Então aqui nós vemos que o capítulo vai girar em torno dessa instituição. Colônia e cidade espiritual, uma diferença. Colônia é uma coisa pequena, reservada, seja um conglomerado hospitalar no plano espiritual, ou um conglomerado que recebe crianças, como esse caso, aí nós denominamos de colônia. Nosso lar, por exemplo, é uma cidade espiritual que naquela altura já havia 1 milhão de habitantes. Então, nós não podemos dizer que nosso lar é uma colônia espiritual. Isso vulgarmente se caracterizou, mas no sentido adequado das palavras há uma diferenciação. Aqui nós vamos perceber que conforme eles chegavam, era um ambiente muito bonito, verdejante, com uma vegetação lindíssima, fulgurante. Conta que havia muitas mulheres, a grande maioria com crianças no colo, como já fora dito no final do programa passado e na introdução do programa de hoje. Crianças não ficam abandonadas quando desencarnam recém-natas, e aqui nós vemos essas mulheres se consagrando nesse educandário de almas, relembrando que todo espírito que se consagra à educação de uma criança no mundo maior ou aqui na crosta, espiritualmente falando, são espíritos que passam a ter um salário espiritual dobrado. É visto como uma atividade meritória,
é visto como uma atividade sublimada, como era o caso de Dona Laura, narrado já no livro Nosso Lar. Então aqui André Luiz ouve de Clarencio, Hilário também ouve de Clarencio, que eles estavam diante de um grande educandário de crianças, regidos com muito amor, regidos com muita cautela, porque ali haviam espíritos de toda a natureza, haviam espíritos como Júlio, que eram antigos suicidas que estavam reencarnando e desencarnando em tenra idade para recompor o seu perispírito. Aqui nós estamos falando de espíritos que desencarnam sem a formação dos seus cérebros, os anencéfalos, por exemplo. Então aqui nós vemos que é um educandário que alberga espíritos de todas as matizes. Então não é apenas aqueles espíritos que desencarnam simplesmente porque vêm para auxiliar o casal que anseiam em serem pais. É um instituto de vastas proporções e recebendo espíritos também de hierarquias diferentes, muitos estagiando ali por anos, até chegar à fase adulta, e outros, como veremos, em estágios pequenos, porque são espíritos lúcidos que em tempo menor recobram a sua lucidez, recobram e superam o véu do esquecimento e continuam sua jornada evolutiva, mas precisam estagiar um tempo curto, diminuto, nessas instituições. Eu gostaria só de que o nosso telespectador também se atentasse a um detalhe que está aqui. Aquele é um horário de visita. Então veja, é um horário de visita. É o horário que as mães que têm possibilidades de fazer visita são levadas para aquela casa. Então não é casa que as mães chegam a hora que quer, faz o que quer, não. É horário de visita. Não só que tinha um coral cantando para todos, né? Então era um momento preparado para aquela condição. Isso me chamou muita atenção, né? Dando continuidade. O ministro, porém, interrompeu-se de improviso. Nossas companheiras pareciam agora tomadas de jubilosa aflição. Vimo-las desgarrar de inopino, qual se fossem atraídas por forças irresistíveis, precipitando-se para os anjinhos que cantaroravam alegremente, enquanto a que nos era menos conhecida enlaçava louro petis, com infinito contentamento, a expressar-se em lágrimas. Dona Antonina abraçou um pequeno, de formoso semblante, gritando feliz: Marcos, Marcos! Mãezinha, mãezinha! Respondeu a criança, colando-se-lhe ao peito. Clarencio fez sinal para as irmãs vigilantes, que se responsabilizavam pelos entretenimentos no parque, como a solicitar-lhes proteção e carinho para as nossas associadas de excursão, e disse-nos em seguida: o pequeno Júlio não se encontra no grupo, ainda sofre anormalidades que lhe não permitem o convívio com as crianças felizes. Acha-se no lar da irmã Brandina. Rumemos para lá. Então aqui nós dividimos os comentários em dois. O primeiro é quando aquelas duas companheiras que estavam sob a tutela de Clarencio, Antonina e esta segunda personagem que não citou o nome, ambas encontram seus filhos. O Marcos, o filho de Antonina, o terceiro filho que ela teve e que havia desencarnado de pneumonia, e a outra companheira que foi em direção ao seu filho. Então nós imaginamos a alegria das crianças e das mães, porque a saudade não fica apenas com aqueles que estão reencarnados. A saudade também parte para aqueles que morrem. Às vezes nós temos a ilusão que somente nós temos saudades, apenas nós queremos estar juntos. Não, eles que partem continuam carregados de sentimentos.
E o segundo momento é quando Clarencio ele pede para que uma daquelas cooperadoras daquela instituição pudesse dar mais informações a respeito de Júlio, já que eles estavam ali com uma dupla finalidade. Lembrando que no início do livro nós vimos uma personagem chamada Eulália. Ela trabalhava sob a direção de Clarencio e ela fazia várias funções no Ministério do Auxílio, dentre elas auxiliar Clarencio. E ela que estava responsável por levar Antonina e essa segunda personagem até essa visita nesse templo consagrado a cuidar de crianças. Só que Clarencio, vendo a oportunidade de visitar Júlio, já que Júlio estaria ali, ele próprio levou essas duas companheiras e foi também com o objetivo de ver como estava Júlio, já que Odila, a mãe de Júlio, Odila já estava desencarnada, mas num estado de desequilíbrio muito grande, muito levado ainda pela sexualidade desregrada, ela não tinha condições afetivas, amorosas para estar diante do seu filho. Então, Clarencio foi ver como estava a questão daquela criança. E uma das assistentes disse prazerosa que Júlio estava na casa de Blandina. Blandina é a figura conhecida no meio espírita como Meimei. Quando ela esteve reencarnada na sua última existência, ela foi esposa de Arnaldo Rocha e teve como nome Irma de Castro Rocha. Teve uma existência curta, desencarnou relativamente jovem, mas ela foi muito marcante na sua família e ela é muito conhecida no meio espírita como Meimei. Então, todas as vezes que nós lermos o nome de Blandina, nós associemos a figura augusta, venerável no meio espírita, que deixa um contributo imenso pelas mãos do nosso querido Chico, usando o pseudônimo de Meimei. Dando continuidade, em poucos minutos chegávamos diante de pequenino castelo muito alvo, em que se destacavam as ogivas azuis, coroadas de trepadeiras em flor. Atravessamos extenso jardim, embalsamado de aroma, rosas opalinas, ignoradas na terra, de mistura com outras flores, desabrochavam profusamente. A irmã Blandina recebeu-nos, sorridente, apresentando-nos uma senhora simpática que lhe fora a vozinha no mundo. Mariana, nossa nova amiga, cumprimentou-nos bondosa. Findas as saudações usuais, Clarencio tocou direto no assunto. Então, quando descobriram que Júlio estava hospedado na casa de Blandina, e agora nós vamos ver o porquê desta necessidade, eles chegam diante de uma casa muito bonita, uma casa com um ar distinto, uma casa com uma beleza e uma riqueza de detalhes. Foram saudados e recebidos afetuosamente por Blandina e pela sua avó. Quando passou aqui na Terra, foi a sua avó chamada Mariana. Então nós vamos ver a ligação desses dois espíritos neste e nos próximos capítulos, e nós veremos também agora a explicação do porquê que Júlio estava naquela casa e não estava lá fora no entretenimento que as outras crianças se encontravam. Desejávamos avistar o pequeno Júlio, que havia desencarnado por afogamento. Blandina, que em plena juvenilidade trazia nos olhos os característicos de sublime madureza de espírito, respondeu gentilmente: com muito prazer. E, encaminhando-nos à iluminada peça, ornamentada de róseos enfeites, onde o menino repousava num leito muito branco, explicou sem afetação: nosso Júlio
até hoje, ainda não se refez completamente. Ainda grita sobre pesadelos inquietantes, como se estivesse a sofrer sob as águas. Chama pelo Pai constantemente, apesar de parecer mais receptivo ao nosso carinho. Insiste pela volta à casa, todos os dias. Então aqui Clarencio pede para que nossa irmã Blandina pudesse discorrer um pouco como estava a situação de Júlio no plano espiritual. Lembrando que ele, apesar da negligência de Zulmira, ele não desencarnou por conta dela. Era um momento kármico da lei de ação e reação, uma das parcelas em que ele estaria quitando pelo seu suicídio. Nós vamos ver que ele ainda vai ter que passar por mais uma desencarnação em tenra idade para que ele pudesse acertar o que ele havia feito em outrora. Mas não vamos adentrar muito a história para não perdermos os detalhes quando for o momento oportuno. Vamos ficar presos apenas ao que está aqui. Aqui nós vemos, quando ela nos fala que Júlio, ele estava ainda muito vinculado à sua família. Então chamava pelo seu pai, a qual tinha um carinho e uma afinidade muito grande. Ele pedia todos os dias para retornar para o lar. Ele ainda não havia refeito completamente. Ele ainda gritava com pesadelos inquietantes, como se estivesse afogando. Então nós percebemos que o suicida tem aquela ideia: eu vou tirar minha vida, eu vou ficar sem minhas contas, sem meus problemas. Não, pelo contrário. O suicida, além de não perder nada daquilo, ele vai assumir para si uma dívida incalculável, que pode levar 1, 2, 3 existências futuras para ele recompor o dano que ele causou para si próprio. Então é muito sério esta questão que nós estamos vendo no dia de hoje. Eu também chamo a atenção que essa instituição, chamado de Instituição no Lar da Bênção, um lar porque acolhe todas as crianças e tem essa finalidade. Então nós vemos a diferença do tratamento que se dá às crianças pelos nossos políticos e o tratamento que se dá às crianças pelo mundo espiritual. Então as crianças são divididas em grupos de acordo do estágio e da condição espiritual que ela chega no mundo espiritual. Então nós vemos que dentro dessa estrutura criada existem várias casas. Então as crianças não ficam como se fosse aquela instituição que se coloca as crianças lá, como é, por exemplo, aqui no nosso planeta, a crosta, nós chamamos de casa transitória. Antigamente chamava-se orfanato, que eram aquelas crianças que por algum motivo era tirado dos seus pais. Ou quando os pais desencarnavam, ou quando os pais, um deles fosse preso e o outro não tinha condições de cuidar. Enfim, quando fosse retirado do pátrio poder, como diz a justiça, dos pais. Então é colocado naquela casa, não é? Sem nenhuma estrutura, não se preocupam, geralmente faziam uma estrutura para que as crianças possam ter condições diferenciadas de acordo do seu estado. Então nós vemos que lá a organização é tão grande, aonde cada um tem e cada um recebe o tratamento de acordo da sua condição que se encontra. Isso nos chamou muito a atenção. Vamos continuar a leitura. Acercamo-nos do berço largo em que descansava. O menino lançou-nos um olhar de atormentada desconfiança, mas, contido pela ternura da irmã que o assistia, permaneceu mudo e impassível. Ainda não se mostrou em condições de partilhar os estudos com os outros,
Perguntou o ministro interessado. Não, informou a interpelada solícita. Aliás, os nossos benfeitores Augusto e Cornélio, que nos amparam frequentemente, são de parecer que ele não conseguirá adquirir aqui qualquer melhora real antes da reencarnação que o aguarda. Traz a mente desorganizada por longa indisciplina. Então nós percebemos que estamos tratando de um espírito que traz consigo sérias complicações agravadas pela dolorosa decisão do suicídio. Então Cornélio e Augusto são um dos dirigentes daquela colônia de refazimento às crianças, e eles, pela experiência que eles tinham, eles acreditavam que Júlio não conseguiria, antes de reencarnar, precisaria ser uma reencarnação próxima, porque ele não conseguiria ficar num quadro melhor do que estava, pelo seu próprio comprometimento com as leis divinas, pelas próprias deformações que assumiu diante dos seus pensamentos, e aí nós percebemos o quanto nós precisamos alertar a respeito do perigo do suicídio, o quanto que nós precisamos alertar a respeito desta prática que vem levando muitas pessoas, pelos problemas naturais da vida, a este fim. Então nós percebemos que muito dificilmente ele conseguiria brincar, conviver, estudar, estar com as demais crianças, porque ele não tinha condições. E olha que nós já estamos falando de uma criança que desencarnou com 8 anos de idade. Nós não estamos falando de uma criança com 1 ano, com 2 anos, ainda muito pequenininha. Não, 8 anos já é uma idade considerável para a criança falar, andar, brincar. Essa não. Essa estava quase que o período integral, como se fosse num berço de maiores proporções, recebendo ali um amparo direto de Brandina. A comida, a alimentação, fazendo as suas necessidades fisiológicas, porque o espírito continua naturalmente do outro lado, como aprendemos com André Luiz. Então é um caso desafiador, e Clarence, com seu conhecimento, vai procurar agora auxiliar diretamente esse nosso irmão. Eu gostaria também de fazer uma colocação que julguei ser interessante. A mente desorganizada por longa indisciplina. Ele não relembra a sua existência anterior na condição de um suicida, mas ele também não preparou a sua mente para ter uma mente saudável. E é interessante que ela menciona aqui que só existe uma forma, que é a reencarnação que o aguarda em breve. Então ele saiu do corpo, vai voltar para um novo corpo sem saber direito o que vai acontecer, porque agora ele vai ter que passar pelo novo véu do esquecimento, para que ele possa então ter um novo corpo, sendo preparado para uma nova existência. Então vamos dar continuidade aqui. Bem-humorada, acrescentou, é um paciente difícil. Felizmente, dispomos da cooperação de nossa devotada Mariana, que o adotou por filho espiritual, até que retorne ao lar terrestre. Foi preciso segregá-lo neste quarto, tamanha é a gritaria a que se entrega por vezes. Mas não tem recebido o tratamento magnético aconselhável? Indagou Clarencio, atencioso. Diariamente recebe o auxílio necessário. Esclareceu Brandina, com humildade. Eu mesma sou a enfermeira. Passes e remédios não faltam. E a irmã conhece o caso em suas particularidades? Sim, conheço. Eulália tem vindo até nós. Lastimo que a mãezinha de nosso doente não esteja em condições de ampará-lo. Creio
que o concurso dela poderia insuflar-lhe novas forças. Entretanto, com exceção da irmãzinha que se lembra dele, nas orações, ninguém mais da família o ajuda. Então aqui nós já temos um momento interessante do diálogo para conversarmos. O primeiro é quando Blandina esclarece que ele é um paciente difícil. Não difícil porque é maldoso, não difícil porque é um espírito recalcitrante, não. É difícil porque ele ainda traz a reminiscência da sua última desencarnação. Ele ainda traz aqueles pesadelos com afogamento. Passava dias gritando, passava dias chamando pelo pai, pedindo ajuda, queria retornar para casa. Então aqui nós estamos vendo um espírito que não era mau, não era um espírito ruim, mas era um espírito totalmente despreparado, mediante as suas próprias escolhas. Aí Clarencio pergunta, mas ele não está passando pela aplicação magnética? Uma das formas da aplicação magnética, não é a única, mas uma das formas que nós conhecemos é o próprio passe. Então Clarencio pergunta, ele não está recebendo o auxílio de equipes competentes, de equipes especializadas nesse tratamento? E aí ela diz, sim, eu mesma estou auxiliando, eu mesma sou a enfermeira dele. Só que ele não tem, está quase impenetrável ao nosso auxílio. Tamanha perturbação e tamanha desordem emocional que ele traz consigo. E aí Clarencio perguntou, e você tem noção do que ocorreu com ele? Da história dele? Aí Blandina diz, sim, Eulália, lembrando novamente aquele personagem que vimos já no primeiro capítulo, que trabalhava sob as orientações também de Clarencio, Eulália já me informou que a mãezinha dele está desajustada no mundo espiritual. Não está podendo nesse momento nem se ajudar, quanto mais ajudar o filho. A única que ora por ele, que recebe um auxílio em favor dele, é a sua irmã, aquela mesma que fez nos primeiros capítulos do livro a prece refratada, Evelina. Nem o pai estava conseguindo ajudar o filho. A única que ele usou a palavra única é um. A única pessoa que estava orando por ele, levando um auxílio, era a irmã. Então nós percebemos que o caso de Júlio é um caso agravado porque a mãe está do outro lado totalmente perdida. Mas graças ao bom Deus, pelo amparo da espiritualidade, vai ser reajustado e vai dar um alívio ao Júlio. E também, levando um alívio a Zumira, levando um alívio a Amaro, vão preparar o terreno para que Júlio possa voltar no seu antigo lar. Então, uma história que nós estamos vendo toda uma preparação para que pudesse reencarnar, para que pudesse dar continuidade na sua jornada evolutiva. Tem uma frase aqui que eu gostaria de nós podermos falar um pouquinho, quando é dito, creio que o concurso dela poderia insuflar-lhe novas forças. Dela quem? A mãe. Então, se ela visitasse o filho, o grau de revolta dela poderia fazer com que o filho também se revoltasse naquele momento. Vamos relembrar que esses espíritos suicidas são espíritos que ainda não entenderam as leis divinas. São espíritos que têm muito mais facilidade de entrar num processo de revolta do que mesmo num processo de caridade, porque ainda não conhecem esses aspectos. Então isso me chamou também a atenção, porque ela coloca as graves consequências que poderia ser gerado na cabeça daquele pequeno que já estava sobre o guante e o véu do esquecimento, as condições que poderiam gerar de distúrbio, de revolta naquele coração. Então, por isso é que a mãe não tinha condições alguma de visitar o seu filho nessa instituição. Dando continuidade. Mãezinha, mãezinha, clamou o pequeno, em voz rouca, erguendo-se
e enlaçando Brandina, pálido e inquieto. Que te incomoda, meu filho? Dói-me a garganta, lamentou-se o rapazinho. A jovem benfeitora abraçou-o, osculando-lhe os cabelos, e recomendou: não te aflijas. Como é que um moço de teu valor pode chorar? Assim por nada? Imagina, temos 3 médicos em casa. É impossível que a dor não fuja apressada. Aqui tem um ponto só, que é um ponto que merece um destaque para o nosso entendimento. Eu e o André, no primeiro livro de Nosso Lar, nós sempre ficamos pensando quem era Clarencio, não é? Porque em nenhum momento foi colocado Clarencio como médico. E nós ficávamos assim no final do livro. Eu me lembro que um dia eu perguntei: André, mas afinal de contas, será que Clarencio era médico ou não era? Então, num trecho deu a entender, mas não foi nada assim tão claro. E agora não. Agora nós estamos vendo que realmente trata-se de 3 médicos que foi nos revelado. Olha que coisa interessante, o que a leitura vai abrindo os nossos conhecimentos, não é? Então, Júlio despertou, agoniado, aquela criança sofrida, reclamando da garganta, e ele então reclama, chorando, que estava doendo muito. E ela diz que tinha 3 médicos ali que vieram para cuidar dele. Então, nós vamos ver o desenrolar agora dessa história. E só relembrando que o problema na garganta não era vinculado à desencarnação no mar, era vinculado ao veneno que ele ingeriu e não havia ainda recomposto esta parte que ele havia dilacerado devido ao veneno. Não estamos aqui falando devido à causa do afogamento que ele sofreu. Dando continuidade, logo após, sentou-se numa poltrona e solicitou a colaboração de Clarencio. O ministro cuidadoso pediu-lhe abrisse a boca e, surpreendidos, notamos que a fenda grótica, principalmente na região das cartilagens alitenoides, apresentava extensa chaga. O orientador aplicou-lhe recursos magnéticos especiais e, em poucos instantes, Júlio voltou à tranquilidade. Então, falou Brandina, amparando-o, afetuosa: onde está agora a garganta dolorida? E, visivelmente satisfeita, acrescentou: já agradeceste ao nosso benfeitor, meu filho? O menino hesitante caminhou para o ministro, beijou-lhe a destra com respeitoso carinho e balbuciou: muito agradecido. Então aqui nós percebemos que quando ele lamentou que estava com dor, ele pediu auxílio, Brandina diz que tinha ali outros médicos e ele, num ar de humildade, ele vai na direção de Clarencio e pede ajuda, a qual Clarencio ministra alguns passes magnéticos, transferindo substâncias que ainda não temos no vocabulário nosso, humano, incompleto, imperfeito, ainda não temos palavras para descrevermos esta transmissão de energia que Clarencio realizou naquele momento. Fato é que não curou. É importante nós enfatizarmos isto. Não curou Júlio, porque somente a reencarnação poderia auxiliar que ele acertasse esse problema kármico dele, mas levou auxílio àquela criança, parou de doer temporariamente, parou de incomodar, e a criança teve um pouquinho de paz, um pouquinho de alívio. Olha que interessante, no mundo espiritual nós levamos conosco as nossas qualidades, mas levamos conosco também as nossas dores, as nossas imperfeições, e até mesmo quando decompomos uma parte fisiológica, levamos esta decomposição para o nosso perispírito. Dando continuidade, Brandina ia dizer algo, mas Júlio,
correu para o seu regaço, choramingando. Mãezinha, tenho sono. A abnegada jovem acolheu-o com ternura, reconduzindo-o ao repouso. Quando tornou à sala, Clarencio informou que doara ao enfermo energias anestesiantes. Notara-o fatigado, resolvendo, por isso, induzi-lo ao descanso. E talvez, porque nos percebesse o cérebro esfogueado de indagações quanto àquela minúscula garganta ferida, depois da morte do corpo, o ministro explicou. Então nós vemos aqui que não estava só Clarencio acompanhando quando o menino abriu a boca, a sua garganta. Também estava André Luiz e Hilário estavam acompanhando aquela cena, não é? E eles perceberam nitidamente que não poderia ter sido do afogamento. Então agora nós vamos ver a explicação que o André já falou um pouquinho ao longo do estudo de hoje, não é? Que não se trata desta existência, como Júlio. Nós vamos ver que aqui agora existe um processo, e no final nós vamos falar um pouquinho das questões perispirituais, aonde fica registrado os nossos agravos que fazemos para com o nosso próprio corpo numa vida anterior. Continua. É pena. Júlio envolveu-se em compromissos graves, desentendendo-se com alguns laços afetivos do caminho. No século passado, confiou-se à extrema revolta, aniquilando o veículo físico que lhe for emprestado por valiosa bênção. Rendendo-se à paixão, sorveu grande quantidade de corrosivo. Salvo a tempo, sobreviveu à intoxicação, mas perdeu a voz, em razão das úlceras que se lhe abriram na fenda glótica. Ainda aí, não se conformando com o auxílio dos colegas que o puseram fora de perigo, alimentou a ideia de suicídio, sem recuar. Foi assim que, não obstante enfermo, burlou a vigilância dos companheiros que o guardavam e arrojou-se à funda corrente de um rio, nela encontrando o afogamento que o separou do envoltório carnal. Na vida espiritual, sofreu muito, carregando consigo as moléstias que ele mesmo infringira à própria garganta e os pesadelos da asfixia, até que reencarnou, junto das almas com as quais se mantém associado para a regeneração do pretérito. Infelizmente, porém, encontra dificuldades naturais para recuperar-se. Lutara muito antes de incorporar-se a novo patrimônio físico. Ele se comprometeu 2 vezes. Primeiro, tomando o veneno e sendo socorrido, levando a toda a complicação glótica, e não obteve o suicídio. Ele apenas dilacerou uma parte. Não contente com isto, foi ao fundo de um mar, provavelmente não sabia nadar, e ali desencarnou pelo suicídio através do afogamento. É interessante, né? Dentro disso que você está falando, ele não tentou suicídio pela corda, que geralmente deixa o comprometimento natural no pescoço. Ele, na verdade, tomou os remédios. Os remédios afetam diretamente as questões dessa região que nós chamamos da região estomacal. Mas, como era um veneno muito forte, conforme ele tomou, ao descer pela garganta, já deixou um grande comprometimento na garganta. Tanto é que ele perdeu até a voz, de tão forte que era essa substância. Não contente,
Os amigos, felizmente, o salvaram a tempo de uma morte, mas aquilo não foi o suficiente para que ele tirasse a ideia do suicídio. Ele foi, tão compreendendo por que ele conseguiu resgatar uma das partes que ele devia perante a lei divina. A parte que ele havia afogado, ele conseguiu recuperar. Ele desencarnou afogado nessa outra. Mas agora ele precisa recuperar a questão da garganta, que perispiritualmente falando ainda não foi recuperada. Então, das duas dívidas kármicas que ele assumiu nas duas tentativas de suicídio, uma foi paga, mas ainda está faltando outra. Vamos então agora partir para o encerramento desse capítulo. Diz André Luiz: registrávamos aqueles apontamentos com dolorosa admiração. Uma criança doente é sempre um espetáculo comovedor. Não nos atrevíamos a manifestar nossos pensamentos de estranheza. Todavia, o prestimoso amigo, assinalando-nos de certo as dúvidas, acentuou. Há poucos instantes comentávamos a sublimidade da lei. Ninguém pode trair-lhe os princípios. A bondade divina nos assiste de múltiplas maneiras, amparando-nos o reajustamento. Mas, em todos os lugares, viveremos jungidos às consequências dos próprios atos, de vez que somos herdeiros de nossas próprias obras. O assunto constituía preciosa sugestão para interessantes estudos, mas, antes de enunciar qualquer pergunta, busquei aspirar a longos haustos as baforadas frescas de vento que carreavam para o recinto vagas sucessivas de agradável perfume. Então aqui nós vemos que esse encerramento é triunfal, porque mesmo André Luiz, veja, depois de 10 anos que ele traz a primeira obra através de Chico Xavier, Nosso Lar, nós vemos ainda que ele melhorou bastante na maneira de pensar, mas ele confidencia aqui que ainda é difícil entender por que uma criança tem que passar tantas dificuldades. Ele estava conjecturando para consigo mesmo, quando Clarencio percebe, e Clarencio fala sobre as leis da natureza, sobre as leis naturais. Paulo, na sua primeira epístola, nos faz lembrar que o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Nós hoje sabemos que ninguém colhe daquilo que não planta. Se plantarmos no fundo de nossa casa, no quintal, uma árvore de mangueira, não adianta, quando ela estiver produzindo as mangas, eu olhar para a árvore e disser como eu teria vontade de comer um abacaxi. Porque o abacaxi jamais vai dar numa árvore da mangueira. As leis naturais são sábias. Cada um vai colher daquela árvore que um dia plantou. Seja a árvore do bem, seja a árvore do mal, Deus, na sua infinita bondade, nas leis perfeitas que instituiu diante do homem na terra, nos faz esclarecer, cada um segundo a sua obra, como nos disse Jesus. E para encerrar, quem quiser adentrar um pouco mais nas leis naturais que nos cercam, eu vou convidar os nossos irmãos a estudar com mais profundidade o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros. Eu vou convidar você a estudar o 3º livro, que tem como tema central as leis morais.
Então ali nós vamos ver todas as leis pertinentes que regem o nosso planeta, criado por Deus, e a lógica e a razão e o bom senso colocado ali, tanto nas perguntas que Kardec fazia, quanto nas respostas que os espíritos falavam, nos dá um conjunto para entendermos todo esse capítulo, todo esse enredo que nós estamos estudando na atualidade. Ao encerrarmos o nosso vídeo, pedimos a tua ajuda aqui pelo canal da TV A Caminho da Luz. Deixe o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, habilite as notificações e se você se identifica com o programa, com o CEPAC, com a TV A Caminho da Luz, coopere com as atividades assistenciais do CEPAC, através do Seja Membro. É uma ferramenta do próprio Google que você pode ajudar 1 ou mais meses com vários planos à sua disposição. Você começa quando desejar e também para quando desejar. Lembrando que eu sou autor de alguns livros e os meus livros pertencem ao CEPAC. Então, se você puder, entre na loja virtual, adquira um livro físico através da loja acaminhodaluz.com.br ou adquira um livro virtual, um e-book, através da plataforma da Amazon. São formas que você tem de ajudar a TV A Caminho da Luz. Desde já, agradecemos pela sua ajuda. Queridos amigos, nós vamos encerrando pela nossa TV A Caminho da Luz o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.